E aquela fase cinza da obra nós já passamos, certo? Certo. Aquela fase que tem toda ali a estrutura, fundações, vigas, lajes, pilares, também os fechamentos de paredes, todo o reboco, já está ok? Tá ok. Então, bate aquela dúvida de qual é o revestimento adequado para colocar em determinados ambientes. E se essa é a tua dúvida, tu estás no sítio certo, que eu hoje quero vos mostrar uma infinidade naquilo que gira em torno de porcelanatos. Mas se tu quiser saber mais sobre outros materiais, como assoalho de madeira, de bambu, ou mesmo pedras naturais, artificiais, olha, comenta aqui que eu trago um vídeo só e somente para isso, para cada tema que tu desejares. Porque, claro, eu sou a vossa Arquelo, arquiteta especialista em arquitetura comercial e design corporativo e também especialista em design de móveis planejados. Então, hoje eu vos trago porcelanatos. Porcelanatos vulgarmente chamados de tijoleiras, mas lembrando que este material aqui é muito mais resistente que as tijoleiras. Por quê? Porque as tijoleiras nós chamamos para aquele que é o revestimento cerâmico. O revestimento cerâmico, aquele que é um pouco mais frágil, que é um pouquinho mais, assim podemos dizer, antigo. E este é um revestimento muito mais resistente. A diferença entre o porcelanato e a tijoleira que nós chamamos é que esta peça é muito mais reta, ela é retificada. A tijoleira, ela é um pouco mais abauladinha, mas hoje em dia também tem tijoleiras muito mais retificadas, não tem nenhum problema. Mas este aqui é muito e muito mais resistente. E antes mesmo de vocês comprarem esse porcelanato, eu quero vos dar dicas de como devem definir para adquirir este produto. Primeiro ponto, é necessário nós definirmos o ambiente, se esse ambiente é interno ou externo, se este ambiente é um de alto fluxo, baixo fluxo, porque ele irá nos ditar a que peça é que nós precisamos seguir. Por exemplo, se for interno, nós devemos definir se a área é seca ou molhada. O que seria isso? A área molhada é a cozinha, banheiro, sítios onde tem água envolvida. E a área seca, como salas, quartos, corredores e afins. Porque se nós colocarmos uma peça que é definida e especificada para a área seca, é muito perigoso nós colocarmos em áreas molhadas, porque, olha, pode ser que haja um grande acidente nesse espaço. É importante nós especificarmos muito bem a peça para cada ambiente. Segundo, nós temos que saber qual é o tipo de porcelanato que nós precisamos para cada ambiente também. Por exemplo, existem três aqui que eu trago para vocês. O primeiro, que é o polido. O polido é aquele que tem brilho, que hoje em dia já não é muito usado como antigamente, mas estes podemos colocar em áreas secas sem nenhum problema. Depois existe o acetinado, que é aquele foscozinho que pode-se colocar em banheiros, nos boxes. Este é o acetinado. E depois existem os técnicos, que têm várias gamas de técnicos. Tem um técnico de uma massa única, uniforme, é aquele que, quanto à textura de cima, dos lados e tudo, é uma única cor. Tem os que são também uniforme, de massa única, mas com um pouquinho de texturas que dá aquele relevozinho, aquela coisa um pouquinho mais interessante, que vamos dizer que parece um concreto, um betão, assim, uma pedra. Depois nós temos os de relevo, né, que tem uma espessura, mas esses de relevo, vejam que é um pouquinho diferente, porque não tem essa textura, isso é uma impressão, não está no lado, mas a parte da cor do lado é muito semelhante com a textura do topo, do técnico. E também tem a outra opção, que é o técnico com texturas, que parece muito o granito. Coloca ali umas pintinhas, então nós quando quebramos a peça, encontramos as pintinhas lá também. Estes dois pode sim colocar-se em bancadas, mas eu não gosto de colocar porcelanato em bancadas, é uma opção particular, porque normalmente os porcelanatos podem sim trincar nas pontinhas, e enquanto uma pedra natural, quando trinca, lixa e depois, upsi, e depois fica com a textura única e fica perfeito. Então, o porcelanato eu não gosto muito de colocar, mas esses são bons para colocar em bancadas. Lembrando que o porcelanato polido, ele é apenas para áreas secas, como quartos, corredores, sala. O porcelanato acetinado para áreas molhadas, como banheiros, cozinhas e também as áreas secas, ele também vai
mas esses dois não são paredes externas. Existe um terceiro que é chamado de XT, ou porcelanatos externos, que são aqueles mais ásperos, mais rústicos, que ficam nas áreas externas. Esses não colocam-se na parte interna da casa, porque são muito mais difíceis de lavar. E também temos os técnicos, que esses são para áreas de grande fluxo, grande manuseio de máquinas, sítios com muito embate, com muito impacto. Então, esses são ótimas opções, como cozinhas, lavandarias, shoppings, lojas e afins. Esses são perfeitos. E depois disso, nós devemos saber que nós temos que ter em conta os formatos. Hoje em dia, há N tamanhos de porcelanatos, tamanhos infinitos, de 20 por 2 e tal, peças muito grandes. Isso está muito bem para fazer bancadas. Mas será que é rentável colocar essa peça num espaço, colocar lá e já está? Depende. Se nós temos um espaço muito amplo, pode sim colocar grandes formatos, de 1,20, 1,5 por 1,5, 1,20 quadrado, e aí vai. É muito importante dizer que peças grandes é importante nós colocarmos em espaços maiores, porque quando nós colocamos em espaços menores, vai ter muito mais retalho, temos muito mais desperdício de material e peças grandes, amigos, é muito mais carinha. Então não vamos fazer essa desfeita de comprar peças e depois estamos a recortar de qualquer maneira. Não. Então, neste caso, opte sempre peças grandes para espaços muito maiores, que essas peças vão dar uma amplitude ao espaço, vão deixar o espaço mais limpo, mais agradável, sem muitos rejuntos, porque o porcelanato também tem este impasse de ter esses rejuntos aqui, que colocamos o betume e tudo mais. Mas lembrando que, por se tratar de porcelanato, dependendo daquele que for o fornecedor, vai aceitar juntas mais secas, mais próximas, e quanto maior a peça, menos rejunte tem. E para espaços menores, eu aconselho a colocar também formatos de 60 por 60 ou 60 por 1,20, que também fica bom. Também 1,20 por 1,20, dependendo do espaço, também podemos colocar sem nenhum problema, porque aí cabe muito bem. Eu queria também dar um conselho aqui. Quando nós fazemos um projeto, quando nós especificamos, porque eu vou partir do princípio que tu contratas um arquiteto para fazer, nós temos que ter em conta também os formatos que existem no mercado. Por exemplo, se nós formos a fazer um corredor, as peças acessíveis, mais acessíveis, terminam naquilo de 1,20, posso assim dizer. Esse 1,20 é o tamanho de um corredor. Então, se nós colocamos um corredor de 1,30, um pouco fora de padrão, já vamos ter certos rejuntos nos cantos e afins, que não é lá muito agradável. Então, faça sempre o teu projeto, compatibilizando com as outras áreas, design interior, áreas técnicas e tudo mais, para que depois tu tenhas o teu espaço super agradável no final. Os porcelanatos são muito mais resistentes à água. Por quê? Porque eles, por serem assados a uma alta temperatura maior do que o cerâmico, eles têm os poros muito mais fechados. Então, eles podem ficar em qualquer sítio. Se a água ficar lá, eles não absorvem. E isso também é muito importante para aquilo de manchas. Eles mancham com muito mais dificuldades, por exemplo, sumos, algum líquido que é muito mais tingido, eles não mancham com facilidade. Uma boa opção para colocar em qualquer área realmente. Quanto aos acabamentos e estilos, eu tenho um conselho. Aqui nós temos porcelanato polido e acetinado, né? Aqueles normais que nós sabemos que esta parte de frente tem uma cor e do lado é outra cor. Nós já vimos escadas a fazer este acabamento, não fica muito lindo. Então é importante fazer um 45 graus, uma meia esquadria, mas isso depende do tipo de porcelanato. Porque há porcelanatos que de fato são mais frágeis, que não são de boa qualidade, que não aceitam fazer. Mas neste caso, coloque uma calha, coloque alguma coisa que dá para fazer uma camuflada assim. E nós sabemos que os porcelanatos imitam qualquer material hoje em dia. Tem porcelanatos amadeirados, porcelanatos de qualquer que é a opção, imprimir a cara da pessoa, colocar no piso, vai, não tem nenhum problema, ele aceita sem nenhum problema. E isso, nós temos essa versatilidade no porcelanato, que nós, em vez de colocarmos uma pedra que é cara, podemos colocar um porcelanato sem nenhum problema. E fica show. Além de nós termos as impressões dos porcelanatos, a impressão, nós também temos o porcelanato que tem textura. E além dessas texturas, existem porcelanatos que têm relevos, que têm relevo realmente, relevo que parece mesmo uma pedra. Então as texturas hoje em dia são N. Nós também temos que ter muito cuidado com o estilo que é a nossa decoração. Por exemplo,
Se eu quero optar em fazer uma cozinha que é neoclássica, toda branca, toda linda e perfeita, é importante nós colocarmos também porcelanatos que também vão de acordo com aquilo que é o nosso estilo, que nós queremos colocar naquele espaço. Por exemplo, se nós formos colocar neoclássico, não vamos colocar um ladrilho colorido lá, que vai destoar e que não vai complementar aquele que é o espaço, vai sair totalmente do tom. Então, para evitar isso, é importante nós selecionarmos a peça certa, o estilo que é o design que nós queremos colocar naquele ambiente, ok? E quanto ao custo-benefício, o que é melhor, Arquilo? O que é melhor a colocar nesses espaços? Quanto ao custo-benefício, eu vou ser franca. Isso depende muito daquilo que é o teu budget para dispensar na tua obra. Mas é importante referir o seguinte: fazer reforma de piso é algo que eu posso dizer que não é frequente. Nós reformamos piso, talvez quando mudamos de uma casa para outra. Queremos reformar o piso que está lá porque não está bom. Mas um piso diferente de paredes ou tetos é algo que nós queremos levar para toda a vida. Então, é muito importante nós optarmos por qualidade antes de qualquer coisa. Porque piso é um bom investimento, porque o tempo de vida que estes porcelanatos têm, vocês nem imaginam, é muito longo. Eles não desgastam com facilidade, eles não quebram com facilidade. Então, é algo muito mais resistente e muito mais eficaz para aquilo que são as necessidades de uma família. Então, é isso. Lembrando que eu sou a Arquilou, a vossa arquiteta, especialista em arquitetura comercial e design corporativo e também especialista em design de móveis planejados. E se tu queres mais este conteúdo, comente, engaje, mande para todas aquelas pessoas que tu sabes que precisam dessa informação. E também para aquelas que não estão relacionadas à obra, mas gostam de ver este tipo de conteúdo, mande para elas também. Então é isso. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Que também tem um exemplo muito claro que o revestimento vinha e depois desbotou. Descolou, vejam. Então, isso vai mostrar o quê? Respeitar os rejuntos da dilatação. Aqui desbotou, vejam só, por causa da dilatação e tudo mais. E um dos fatores é não respeitar o afastamento rejunte. E isto sim pode acontecer. Vejam isso.